Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas de proteção contra corrosão, tá? Nossa última aula foi basicamente sobre análises volumétricas, alguns componentes ali do banho do eletrólito de zinco. Nossa próxima aula seria uma aula prática, mas devido à situação, o ocorrido, não vai ser possível tão cedo a gente ir para o laboratório e estar realizando essas aulas práticas. E vou dar continuidade no conteúdo, listando alguns componentes de outros tipos de eletrólito, como o eletrólito de cobre e o eletrólito de níquel, ou seja, banhos de cobre, tanto ácido quanto alcalino, como níquel eletrolítico. Então, são aulas que são práticas, mas antes da aula prática a gente teria que o quê? Ir para o laboratório, a gente tem uma explicação, uma prévia, uma explicação, né? E depois a gente faria a prática. Então, eu vou dar essa explicação que eu daria no dia da prática na lousa, tá? E depois, quando a situação normalizar, a gente vai para o laboratório e a gente faz as duas práticas no mesmo dia, beleza? Para compensar. É simples assim. Eu ia passar na lousa, depois a gente ia fazer a prática. Aí, quando voltar, a gente vai lá e faz as práticas, a explicação já vai estar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, só voltar e rever os vídeos. Só lembrando que esses eletrólitos, eles são eletrólitos fabricados, feitos, desenvolvidos para efeitos de proteção contra a corrosão, tá? Para eletrodeposição de material, um método de proteção anticorrosiva. Então, lembra daquela tabelinha lá que eu dei para vocês, aquele fluxograma, aquele mapa mental? Então, ali a gente ainda está ali na galvanoplastia, a gente ainda está ali nos processos de eletrodeposição. Nada mais é do que são tipos de revestimento para proteção contra a corrosão, beleza? Ao final dessa aula aqui eu vou mostrar um fluxograma aqui completo de um processo que a gente faria para cromar uma peça, que nada mais é do que você niquelar, você niquela a peça antes, depois você aplica aí um cobre na peça, depois você aplica o cromo, tá, nessa peça, então nada mais é do que um processo de proteção. E tem outra coisa também que entra num aspecto mais mercadológico, porque você vai ter a beleza da peça, então você vai elevar a beleza daquela peça, além de você elevar a proteção que aquela peça vai ter contra a corrosão, beleza? Então, para começar é assim, e bora que bora. Espero que estejam todos bem, espero que normalize logo a situação para a gente voltar logo à sala de aula, que é o nosso lugar, que sinto muita falta de estar com todos os meus alunos aí na sala de aula, nada como a sala de aula, nada como o laboratório, para a gente estar desenvolvendo aí, para eu estar transmitindo meu conhecimento e desenvolvendo meu trabalho junto com vocês, aperfeiçoando o trabalho de vocês. É isso aí? Antes de dar continuidade aos componentes dos eletrólitos de cobre e de níquel, eu quero relembrar uma coisinha com vocês aqui, que foi uma das tarefas que eu solicitei para que vocês me entregassem, tá? Durante as nossas práticas ali da eletrodeposição do zinco, beleza? Então, uma dessas tarefas era a determinação ali da constante de Avogadro a partir da massa depositada de zinco, tá? Que acredito que eu até expliquei para alguns de vocês, mas nada melhor do que dar uma relembrada, já que faz tempo que a gente não se encontra, já que faz tempo que a gente não tem essa aula. Acho que até faltou uma listinha de exercícios que eu vou fazer depois. Então, antes a gente precisa lembrar do quê? Da massa depositada. Lembra que eu falei para vocês? Vamos utilizar uma carga de 600 coulombs. Estipulei a carga de 600 coulombs que a gente utilizaria. Teoricamente, se a gente tivesse boas condições ali de corrente, de amperagem, não tivesse variação no potencial elétrico dentro dos limites do nosso trabalho, seria o ideal retificador, mas como a gente não tem acesso, então o melhor jeito que a gente tinha para realizar a deposição.
Mas vamos supor que estava tudo certinho, que a gente obteve uma massa equivalente àqueles 600 coulombs que foi solicitado. Que vai dar um valor bem próximo, mas é um pouco difícil você chegar no valor exato, até mesmo com as condições ideais. Então vocês lembram lá que a gente vai ter a massa, que vai ser igual a carga, vezes o equivalente grama da substância que a gente está trabalhando, que no caso é o zinco, dividido pela constante de Faraday. Isso nada mais é do que o quê? A amperagem, tá? A massa é igual a amperagem, que a gente, a corrente no caso, né? Vezes o tempo que a gente aplicou, que aí lá na aula a gente fez uns cálculos para determinar aquele tempo que a gente utilizaria. Se fosse um carregador de 2 amperes, a gente utilizaria 5 minutos. Se fosse de meio ampere, dobraria esse tempo e etc. Vezes aqui o equivalente grama, sobre ainda a constante de Faraday. Você ainda nesse equivalente grama aqui, você pode destrinchar ele em massa é igual a corrente vezes o tempo, vezes a massa molar da substância que a gente está trabalhando, dividido pelo fator normalizador, ou seja, o NOx, número de oxidação daquela substância, que no caso é o zinco, multiplicado pela constante de Faraday, beleza? Então a gente vai usar essa expressão aqui de baixo para determinar a massa de zinco que foi depositada no nosso experimento, que a massa seria a amperagem. Vamos supor que o nosso carregador, que a gente utilizou, carregador de 1 ampere para facilitar a nossa vida. O ampere, para atingir 600 coulombs, a gente precisa de 10 minutos, são 600 segundos. Me corrijam aí se eu estiver errado. 600 segundos. Massa molar do zinco. Vamos ver. Acho que é 65,4 gramas por mol. Tudo isso aqui dividido pelo número de oxidação do zinco, que no caso é 2, multiplicado pela constante de Faraday, que é aproximadamente, que vamos utilizar aqui, 96.500 coulombs. Fazendo essa coisa bonita aqui, 600 vezes 65,4, tudo isso divide 2 vezes 96.500, a gente vai ter uma massa aí, um valor aproximado aí de 0,203 gramas que foram depositadas. Alguns acham 0,15, você pode achar 0,16, mas são das condições do experimento. Vamos utilizar esse valor ideal aqui, teoricamente ideal para a gente determinar a nossa constante de Faraday a partir da massa depositada. Então a gente vai ter aqui, ó, a massa vai ser igual a 0,203 gramas, tá? Eu vou utilizar isso aqui, mas antes a gente precisa saber o que? Lembra que eu dei uma dica para vocês? Ó, uma dica para vocês determinar a constante de Avogadro a partir disso aqui é o que? É a carga elementar, que é nada mais do que a carga de um elétron. Então eu quero saber quantos elétrons foram movimentados para obter essa massa aqui em depósito. Ou seja, a eletrólise aconteceu, elétrons foram movimentados e eu quero saber quantos elétrons foram movimentados. Como é que eu vou saber quantos elétrons foram movimentados? Através da carga elementar, que eu sei que o quê? A carga, vamos usar o azulzinho, a carga de um elétron equivale à carga elementar, que nada mais é do que 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Deixa eu ver na colinha aqui se eu estou errado, é isso aí mesmo. 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu quero saber quantos elétrons eu movimentei, ou seja, x elétrons. Mas e a carga, professor? Quanto que eu utilizei? Lembra da carga? Que a gente obteve essa massa? Quanto é que foi a carga? 600 coulombs, beleza? Então, fazendo essa regrinha de 3 aí, a gente só vai pegar os 600 e dividir pela carga de um elétron, 1,602, expoente menos 19, que a gente tem aí uma quantidade de elétrons de 3,745, vai, vezes 10 a 21
elétrons que foram movimentados nessa reação, na formação de 0,203 gramas de zinco. Vamos esquecer um pouco, vamos deixar aqui só o número de elétrons que foram movimentados. Agora, para a gente determinar quantos elétrons que seriam movidos em 1 mol dessa substância, a gente só compara que o quê? 3,745 vezes 10 a 21 elétrons foram movimentados para o quê? Para 0,203 gramas, tá? Formados dessa substância, de zinco depositado, propriamente dito. Agora eu quero saber para 1 mol desse zinco, quanto é que eu movimentaria de elétrons, certo? Então, utilizo a massa molar, 65,4, é 65,4 mesmo, gramas, quanto que vai movimentar de elétrons. Então, é só fazer essa regrinha de 3, perdão que minha lousa é pequena, né? Vocês já viram no último vídeo, né? 745 expoente 21, tá? Vezes massa molar, 65,4. Tudo isso dividido por 0,203 gramas, que a gente vai ter o valor aí de 1,206 vezes 10 a 24 elétrons movimentados para a formação de 1 mol de zinco, beleza? A gente chegou aqui, ó, nesse valor. E agora, se a gente parar para analisar, a reação de formação de zinco, como é que é? Aquela que vocês conhecem, vocês viram com o professor Ricardo, acho que até eu dei uma pincelada com vocês, que é a reação de formação de zinco, de redução do zinco. Que a gente vai ter o quê? Zinco 2+, mais 2 elétrons, que vai originar 1 mol de zinco sólido, beleza? Então, para 1 mol de zinco sólido, eu preciso de 2 mols de elétrons. Então, esse valor aqui, ó, esse valor, ele tem que ser dividido por 2. Se a gente dividir esse valor por 2, a gente vai obter um valor bem próximo aí a tudo esse valor aqui dividido por 2, 6,03 vezes 10 a 23 elétrons. Se você usar um arredondamento um pouco mais fiel, você chega mais próximo ao quê? A constante de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23. Então, sem utilizar nenhuma vez aqui a constante de Avogadro, a gente determina ela a partir da massa que foi depositada, beleza? Isso dá para fazer com qualquer tipo de eletrodeposição. Elas têm que, eles respeitam a lei de Faraday, beleza? Então você consegue determinar a constante de Avogadro através dos elétrons movimentados através da massa que foi depositada, beleza? Deixei isso aí como tarefa para vocês. Então depois a gente faz aí uns exercícios em relação a esse tipo de cálculo, beleza? Bom, outra coisinha antes da gente já entrar no conteúdo novo, era aqueles cálculos da determinação dos multiplicadores que eu falei para vocês, que tudo tem um porquê, né? Da onde é que saiu esses benditos desse multiplicador? E tem um exemplo especial aqui, dentro da análise do zinco ácido. Se a gente tivesse ido para o laboratório, ficaria mais fácil de exemplificar. Mas, quando vocês for fazer uma análise volumétrica, vocês vão ter que fazer ali um cálculo para a determinação do cloreto de potássio em um banho, em um eletrólito de zinco ácido. E você vai se deparar com essa formulazinha bonitinha aqui, que eu vou passar aqui na luzinha para vocês. Você vai ter 2,10, e cadê minha colinha? Você vai ter aqui, ó, gramas por litro de Cl menos, tudo isso menos, abre um parênteses, 0,52 vezes gramas por litro de cloreto de zinco, beleza? Fecha parênteses, fecha o conchetes aqui, que vai ser igual a grama por litro
de KCl. Aqui a gente já se depara com duas situações aqui. A gente tem esse 2.10 para descobrir de onde apareceu. E a gente tem também esse 0.52 para a gente descobrir da onde apareceu. Esse 2.10 ele é um pouco mais simples. Ele é parecido com um dos últimos exemplos lá que eu dei para vocês. Esse 2.10 ele nada mais vai ser do que a relação da massa molar do KCl com cloro. Vai ser aquele parecido, vai ser igual aquele exemplo lá da regrinha de 3 que eu dei para vocês. A razão entre os dois vai ser uma constante. Vai ser a razão entre duas constantes aí que você vai utilizar, vai ser o produto delas vai ser uma constante. Então você tem aqui 74,6, que é a massa molar do KCl, tá? Sobre a massa molar aqui do cloro, que é 35,5. 74,6 dividido por 35,5, que você vai ter aqui o valor de 2.1014, arredondando, vai para esse 2.10 aqui, que é aqui que a gente vai destrinchar aqui esse 2.10. É simples assim. É na hora que você determinar ali a quantidade de cloro em relação à quantidade de KCl. Ou seja, você acha a quantidade de cloro e com a massa molar aqui do KCl você determina a quantidade de KCl que você tem a partir do cloro que você obteve. Semelhante àqueles lá que a gente fez na aula passada, beleza? Aqui esse 0.52. Da onde saiu esse bendito desse 0.52? Nada mais é do que você utilizar aqui, ó, o cloro em relação ao cloreto de zinco. Aí já é meio que a porcentagem de cloro que a gente vai ter em meio ao cloreto de zinco. Então você pega a quantidade de cloro que você tem, seja que é o que? 35,5. Isso aqui vezes 2, tá? Que eu tenho 2 cloros, o cloreto de zinco, sobre a massa molar total aqui do cloreto de zinco, que está aqui na minha colinha, 136,4. Então você pega 35,5 vezes 2, se eu não me engano vai dar 71, dividido por 136,4. Que você vai ter esse valor aqui, correspondente a 0.52, 0, blá, 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 alguma coisa que é redonda, dá 0.52. Então é daqui que sai esse bendito desse 0.52 nesse cálculo para determinação de KCl. Você pode se deparar com esse cálculo enorme aqui no livro, está tudo lá no manual da Surtec, tá? Para determinação do KCl. Então você já faz ali uma análise prévia para a determinação aqui do que? Da concentração de cloreto de zinco. Então esse dado aqui você já tem. E aqui a concentração de Cl-, que você também determina anteriormente. Então esses valores aqui você utiliza. E esses multiplicadores aparecem ali do nada. Então é daqui que você destrincha esses multiplicadores. Aqui é a razão entre a quantidade de cloro pela massa molar. Se você multiplicar isso aqui por 100, você vai ter a porcentagem, tá? Que é 52% de cloro neste composto aqui, no cloreto de zinco, tá? E aqui é a relação entre a massa molar do KCl, aqui que a gente quer encontrar, beleza? Tranquilo? Bom, continuando aqui, os componentes do banho de níquel. Agora vamos entrar em assunto novo, propriamente dito. Componentes aqui do eletrólito de níquel. Lembrando que é banho de níquel, tá? Eletrolítico. A gente vai ver, exclusivamente eu queria levar vocês para o laboratório, para a gente fabricar um eletrólito de níquel eletrolise, que a gente chama, que é sem a passagem de corrente elétrica. Mas esse, no caso especificamente, ele é utilizado corrente elétrica, por isso que é um banho de níquel eletrolítico. Ainda é um processo de eletrólise, ainda é um processo de célula eletrolítica. Então, ele vai trabalhar com cloreto de níquel, tá? Com ácido bórico e com sulfato de níquel. Ele é muito semelhante ao eletrólito de zinco, com algumas peculiaridades.
ele é que você precisa de ter uma quantidade de níquel muito elevada, tá? Porque você precisa de bastante íons níquel para a redução poder acontecer no cátodo. Senão a redução fica dificultada, você acaba reduzindo hidrogênio. Uma das vantagens desse eletrólito é que ele é bem estável. É verdade que é difícil você encontrar a estabilidade desse eletrólito. Mas a partir do momento que você encontra a estabilidade desse eletrólito, ele fica estável por muito tempo. Então é muito difícil você ver um eletrólito desse, você fazer uma manutenção muito grande. Por isso que você vê nessas galvânicas aí, nessas empresas de cromação, o eletrólito de níquel dos caras está lá e já faz muito tempo. Chega até está velho, você sente o odor desagradável por conta de vários aditivos orgânicos, que eu já vou comentar. Então ele fica com aquele odor de velho, fica com um odor estranho. Só quem trabalha na área conhece esse tipo de odor. Você acaba de preparar um eletrólito, ele praticamente não tem odor nenhum. E conforme você vai aditivando, conforme você vai utilizando aquele eletrólito, ele fica com aquele odor de velho, de gasto. Então o pessoal costuma deixar anos e anos esse eletrólito trabalhando com poucas manutenções. Ele é difícil de você encontrar o ponto, mas a partir do momento que você encontra o ponto, ele vai que vai, ele dura até acabar. Cloreto de níquel, ele vai de 30 a 50 gramas por litro, tá? A faixa de trabalho aqui. Lembrando que o ideal está sempre entre a metade ali na faixa de trabalho, tá? O ideal aqui vai ser os 40 gramas por litro, obviamente. O ácido bórico, ele também vai trabalhar com ácido bórico. E o sulfato de níquel, tá? O ácido bórico, a função dele dentro desse eletrólito, ela é bem semelhante à função do ácido bórico no eletrólito de zinco, só que tem um porém a mais aqui. Ele vai ajudar um pouco ali na corrosão anódica e ainda mais ele vai ser mais responsável pelo tampão do banho aqui. Ele é de suma importância você manter o tampão do banho para que o pH ele não reduza demais e também não aumente dessa faixa aqui que é 3,5 e 4 pontos de pH. Esse banho ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser mantido esse pH. Tanto que ele é corrigido, isso eles corrigem bastante mesmo, mas é um produto até relativamente barato, com carbonato de níquel, tá? O pH desse banho, que vai ajudar a reduzir ali o pH desse banho e não vai exigir tanta manutenção. Então você esquece ácido clorídrico, esquece hidróxido de sódio para ajustar o pH. Geralmente eles ajustam mais com o carbonato de níquel mesmo. Não está aqui porque você vai colocando, vai adicionando carbonato de níquel para poder fazer a correção desse pH. E ele também, o ácido bórico, ele vai ajudar a você não ter redução do hidrogênio no cátodo. Então você não quer que tenha redução de hidrogênio, que a gente vai ver depois mais os tipos de corrosão, que essa redução do hidrogênio, a formação de hidrogênio no cátodo, gera bolhas. Essas bolhas podem gerar pitch na peça. Isso é o que dá a corrosão por pitch, aquela corrosão por pontos. Então a formação desse hidrogênio, meio que o ácido bórico ele captura esse hidrogênio que está sendo formado no cátodo. Então além dele capturar, não ter a formação de pitch, ele faz com que a preferência da redução seja do níquel. Então, como no caso do zinco, aqui, nesse caso desse eletrólito, vai ocorrer o quê? A oxidação do próprio níquel no ânodo, que a gente vai utilizar da mesma forma, é um ânodo de níquel, cerca de 99% de pureza. Então, esse níquel, ele vai ser oxidado lá no ânodo, e em contrapartida vai ocorrer a reação em sentido oposto, ou seja, vai ser a redução no ânodo. Se não tiver uma quantidade legal aqui de ácido bórico, vai ter a redução do hidrogênio, formação de bolha, tá? Então ele também auxilia nessa questão. Cloreto de níquel. Como é que o cloreto de níquel ele vai atuar dentro desse eletrólito? O cloreto de níquel, além dele ser uma boa fonte de íons níquel para o banho, tá? Mas ele não é a melhor fonte, que obviamente está aqui o sulfato de níquel. Já vamos falar do sulfato de níquel.
Ele é a principal fonte de íon níquel no banho. Por quê? Olha a quantidade dele, 230 a 260 gramas por litro. Ele é muito sulfato de níquel que vai. Por que vai muito? Lembra que eu falei? Banho de níquel, eletrólito de níquel, ele tem que ter bastante níquel para trabalhar. Tem que ter muito íon níquel junto aglomerado ali para ele ter o quê? Para ele ter a preferência em cima do hidrogênio, tá? Lembrando que o banho ele é ácido, tá? Então tem bastante H+ ali para ser reduzido. Então você precisa de bastante níquel para ele ser reduzido perante ao H+. Então ele vai ter a preferência de ser reduzido sobre o H+. Para isso tem que ter bastante. E essa é a função aqui do sulfato de níquel. Ter muito níquel. O cloreto de níquel ele já vai ser um pouco mais responsável pela corrosão anódica. Lembra lá dos casos de corrosão anódica do cloreto de zinco, responsável pela corrosão anódica? Aqui o cloreto de níquel ele vai ser o principal responsável ali pela corrosão anódica, ou seja, pelo desprendimento de íons níquel do ânodo de níquel, beleza? Esse aqui é o principal responsável. Além do que? Ele ajudar no que? Na aglomeração de íons níquel e no transporte também de íons níquel, ou seja, ele vai auxiliar na condutividade elétrica do eletrólito, beleza? O cloreto de níquel ele também faz esse papel, tranquilo? Não precisa ter muito cloreto de níquel, porque ele, com essa quantidade aqui de 30 a 50 gramas por litro, ele faz bem esse papel. E outra coisa também é porque ele é um pouquinho mais carinho, então a gente tenta reduzir essa quantidade da melhor forma possível de ter um eletrólito satisfatório. Por isso que lembra que eu falei, é difícil você achar o ponto, mas quando você acha o ponto, ele vai que vai. Além de que, abrilhantadores, tá? Niveladores e molhadores, tá? Abrilhantadores e niveladores, já conversei com vocês, é o mesmo caso do zinco, tá? Mesma finalidade, compostos parecidos como complexantes, como sorbitol, complexantes que contêm nitrogênio, que contém fósforo, que contém enxofre, são compostos orgânicos. E molhadores que são tensoativos, tá? Eles vão ajudar a não formação de bolhas. É importante que nesse banho não haja formação de bolhas. É estranho. Ele é tensoativo, ele acaba formando bolhas, mas é bolha na superfície. As bolhas elas não ficam na onde ficaria, que seriam os eletrólitos. Os eletrólitos não, os eletrodos, tá? Então ele retira aquelas bolhas do eletrodo e as bolhas vão ficar na superfície. Por isso que você vê numa galvânica aí, um eletrólito de níquel, ele tem uma espuma por cima. Quanto mais velho ele é, mais espuma ele tem. Até porque aquele cheiro que eu comentei com vocês, o odor de velho, é por conta desses aditivos orgânicos. Tanto que você acaba perdendo o eletrólito de níquel por excesso de aditivo orgânico. Ele acaba tendo uma contaminação orgânica. Vou recomendar para vocês também, depois vocês darem uma olhada no livro que eu já disponibilizei para vocês. Até acho que eu vou disponibilizar para o professor César também. Está colocando lá no material, que é o manual técnico da Surtec, tá? Surtec paga nós, estamos aí. Manual técnico da Surtec, para vocês darem uma olhada ali no guia de erros e correções para esse tipo de eletrólito. Só vou dar uma olhadinha aqui com vocês, para a gente ter um pouco de contato aqui. Que aqui vai ser a mesma coisa que a gente vê no eletrólito de zinco. Então você vai ver aqui os defeitos. Defeito na aparência, depósito de níquel brilhante, uniforme, defeito não? Com nivelamento e brilho em toda a extensão. Situação, causa, ele está excelente, beleza? Você vai ver que depósito de níquel brilhante, uniforme, com nivelamento e brilho em toda a extensão do painel. Obviamente ele está excelente. Baixo poder de penetração, ou seja, os íons não estão sendo complexados de maneira satisfatória, então ele não está penetrando ali na peça, ou seja, o que está acontecendo? Pode estar acontecendo, hidrogênio está sendo absorvido, beleza? Está competindo hidrogênio com níquel ali, não tá tendo a formação de depósito de níquel. Baixo
níquel, metal. Principal caso. Então você tem pouco níquel, vai competir ali o hidrogênio, então você tem uma baixa deposição de níquel por conta de você ter pouco níquel. Providência aumenta a concentração de níquel pelas análises volumétricas que também estão aqui no manual que a gente vai fazer na aula prática, beleza? Então essa parte aqui de finalidade dos componentes seria ali uma explicação antes da gente começar a prática. Então, mais uma vez lembrando para vocês, aqui eu estou explicando o que a gente faria, o que eu faria antes de começar a prática, depois a gente bota a mão na massa, faz a eletrodeposição de níquel e já faz a análise volumétrica na mesma aula. Então a gente vai fazer isso aí, umas 2 práticas dessa aí numa aula só. Então você tem aqui, ó, presença de agentes oxidantes, resíduo em algum tratamento. Então tem algum outro metal ali competindo, pode ser um problema também. Você tem que fazer uma filtragem desse banho. pH fora da faixa, tem que corrigir o pH. Lembrando que tudo isso aqui tem uma gama aqui, ó, de problemas só com baixo poder de penetração. Então vou recomendar que vocês deem uma olhada, uma pincelada. Qualquer dúvida aí vocês podem estar tirando comigo ou com o professor César. Só tá perguntando aí no chat, pode perguntar aí nos comentários também. Eu dou uma olhada e vejo, tento sanar as dúvidas de vocês. Mas essa parte aqui é mais na prática mesmo, que dá para explicar legal esse guia de defeitos e correções. Mas mesmo assim eu vou estar pedindo para vocês darem uma olhadinha nessa parte. Tranquilo? Bom, agora aqui uma situação que eu queria exemplificar para vocês, a gente vai salientar isso mais na aula prática, que é a utilização de um ânodo inerte, tá? Na aula prática eu costumo utilizar o ânodo de níquel e eu deixo ali um grupo exclusivo para a utilização de um ânodo inerte, que nada mais é do que uma peça de aço inox, tá? Você pega uma simples colher, um garfo, uma faca ali de aço inox, você consegue fazer eletrodeposição que ele vai agir como um ânodo inerte. A gente sabe que com o ânodo de níquel, o que vai acontecer no ânodo? Vai ocorrer a oxidação do níquel, ok? Já no ânodo inerte, a gente tem aqui a mesma reação ocorrendo no cátodo, tá? Com a formação de níquel metálico ali no cátodo sendo reduzido. E no ânodo nós temos o quê? A oxidação das hidroxilas, tá? E a oxidação da água, beleza? Então, quem vai sofrer aqui vai ser o oxigênio nos dois casos. Então, você vai estar oxidando ali o oxigênio quando tem a presença ali do ânodo inerte. Então, você tem um desprendimento de gás oxigênio no ânodo, beleza? Então, aqui você tem a formação de H+, e você tem o consumo de OH-. Dois problemas aí de você estar utilizando do ânodo inerte, tá? Tanto em qualquer eletrólito. Você vai ter um problema ali com o consumo de íons negativos e a formação de íons positivos. Então você vai ter uma redução ali no pH elevadíssimo. A gente já viu que esse banho, esse eletrólito de níquel exclusivamente, ele trabalha ali com uma faixa de pH entre 3,5 e a 4. Então se você ficar utilizando muito esse ânodo inerte, ele vai acabar reduzindo demais esse pH, depois você vai ter que consertar. Beleza? Outra coisa é que você vai consumindo íons níquel, que estão presentes no eletrólito, mas você não vai reabastecendo. Que a gente sabe que o sulfato de níquel, cloreto de níquel, eles são fontes de íons níquel. O sulfato é a principal, mas lembra, ele é a principal, mas não é a única. Além de você ter o cloreto, outra coisa é o ânodo que vai desprendendo, né? Você tem o desprendimento ali dos íons níquel, essa reação aqui inversa, ali no ânodo. Então você não vai ter aqui a formação de cátions níquel ali para a solução, vai sendo consumido, então você vai gastar mais sal, então você vai ter que ir colocando mais sulfato de níquel, vai ter que ir colocando mais cloreto de níquel para poder alimentar esse eletrólito. Mas dá. Num caso de emergência, ali você consegue utilizar um ânodo inerte. Lembrando aqui que eu esqueci de falar, quase esqueci, que esse eletrólito ele trabalha a quente.
para auxiliar também na passagem de corrente. Então, você tem que esquentar ele, esquentou, você starta a deposição. Ele tem que estar quente para o movimento dos íons níquel dentro da solução, para você ter um depósito mais satisfatório. Esse aquecimento ele funciona ali como um aditivo. Ele vai pegar os íons níquel e vai levar até o cátodo para poder fazer a redução satisfatória, de maneira satisfatória. Não pode extrapolar demais a temperatura, senão deposita muito rápido, e também não pode ficar abaixo, porque senão vai depositar muito lento, vai dar incrustação, não vai deixar a peça brilhante. Então, essa faixa de temperatura é a que tem que ser trabalhada. No laboratório, esquenta o eletrólito no becker, tá? Esquenta, depois mede a temperatura com termômetro, obviamente, passa para a cuba ou para a célula de Hull e faz a eletrodeposição. Tem células de Hull que eles já são de vidro, tá? Que você só coloca em cima da manta de aquecimento e ele já aquece para você trabalha lá no controle de temperatura. Pois não? Se eu pôr numa chapa elétrica ou num daqueles fogareiros que tem um laboratório? Então, é o que eu falei, você tem que utilizar uma célula de Hull de vidro e com resistência ao calor, beleza? Tem que ser material resistente, não precisa de agitação, tá? Esse eletrólito exclusivamente agita, alguns agitam, outros não, mas é melhor não agitar. A própria temperatura já faz esse papel da movimentação dos íons. Então você pode utilizar uma chapa assim, mas necessariamente você não precisa agitar. Diferente do próximo exemplo que a gente vai ver e diferente do exemplo do eletrólito de zinco que a gente trabalhou ali, que a gente viu na aula passada. Então aquele lá você agita de uma maneira vagarosa, esse aqui você não precisa, mas você precisa aplicar o calor. Então você pode colocar ele em cima de uma manta e controlando a temperatura. Beleza? Sim. Tá gravando. Pausa! Bom, já elucidamos todos os segredos aí do eletrólito de níquel. Agora vamos passar para o eletrólito ou banho galvânico, tá? Banho eletrolítico de cobre. Esse é um banho também eletrolítico, tá? O cobre ele não tem nenhum tipo de eletrólito livre de corrente elétrica, tá? Todos são utilizados corrente elétrica. Temos o ácido e temos o alcalino também ali nos eletrólitos de cobre. De níquel não temos eletrólito de níquel alcalino devido à baixa solubilidade aí de sais de níquel, sais mais alcalinos de níquel. Então, e além de você precisar bastante, né, a solubilidade é um pouco baixa, você precisa de muito níquel dentro do eletrólito. Então, esquece alcalino de níquel, é só ácido mesmo. E o de cobre a gente tem tanto quanto o ácido como o alcalino. Bom, componentes desse eletrólito: sulfato de cobre e ácido sulfúrico, tá? Os principais, sendo sulfato de cobre 200 a 240 gramas por litro. Mesmo caso ali, caso parecido, né, do sulfato de níquel, né, heptahidratado. Então você vai ter ali o sulfato de cobre, se não me engano, pentahidratado. Vai ter uma concentração muito grande aí desse componente. E o ácido sulfúrico de 60 a 65 gramas por litro, relativamente uma concentração alta. Um não funciona sem o outro. Você não consegue fazer uma deposição, até consegue, tá? Mas é muito ruim, vai sair muito quebradiço, não deposita direito, só com sulfato de cobre. Dá para fazer, mas é difícil. Até uns alunos do ETIM, uns alunos com o professor Ricardo, que o Ricardo dava proteção contra a corrosão, tá? Realizaram esse experimento aqui do eletrólito de cobre. O professor Ricardo montou um aparato, só que ele estava colocando pouco ácido sulfúrico. Eu falei, ó, coloca mais ácido sulfúrico. A gente já vai ver o porquê. Colocou mais ácido sulfúrico, depositou, que era uma beleza, ficou a peça cobreada, bonitinha. Então às vezes falta esse conhecimento aí que é um pouco mais restrito a essa área de proteção contra a corrosão.
tá? Então aí era só colocar um pouquinho de ácido sulfúrico aí, que já dava tudo certo, já estava tudo ok. Sulfato de cobre, obviamente, principal fonte de íons cobre para o eletrólito, tá? Responsável pela corrosão anódica, não principal. Responsável pela corrosão anódica é esse camarada aqui, o ácido sulfúrico. Outra coisa, altamente solúvel em água, sulfato de cobre. Então ele é utilizado porque consegue solubilizar uma grande quantidade, e eu vou ter uma grande quantidade de íons cobre também presente, semelhante à situação do sulfato de níquel heptaidratado. O ácido sulfúrico vai ser o principal responsável aí, ajuda, né, na corrosão anódica, e ele vai ser o principal responsável pela condutividade do eletrólito. Então, se você usar só o sulfato de cobre, vai ter corrosão anódica? Vai. Vai ter deposição, vai ter redução no cátodo? Vai. Só que é um depósito que a corrente ela não passa direito, não consegue chegar de uma maneira satisfatória ao cátodo. Quem vai fazer esse papel vai ser o ácido sulfúrico. Então, pela corrente ser baixa, a deposição ela ocorre de maneira defeituosa. É o que gera, ele descama, ele até deposita, mas ele não deposita, não tem energia o suficiente para ocorrer um depósito firme, um depósito que seja uniforme. Então é gerado um depósito quebradiço, um depósito fosco, porque você não tem a passagem de corrente adequada. Então, pela adição do ácido sulfúrico, você supre essa necessidade aí de auxílio na passagem de corrente. Então você tem ali uma passagem de corrente satisfatória com o ácido sulfúrico. É aquela história. Não pode colocar demais, senão deposita muito rápido, a queima, tá? Na região de alta densidade de corrente, ali do painel. E você não pode colocar de menos, que acontece o exemplo que eu dei para vocês aí, que acontece um depósito quebradiço, não tem energia o suficiente para poder ocorrer o depósito. Esse de eletrólito, ele tem uma condição específica. Ele funciona sobre agitação constante. Que tipo de agitação? Insuflação a ar. Ou seja, você tem que estar constantemente insuflando ar, assoprando ar dentro do eletrólito. Então você imagina um tanque enorme de 10 mil litros, 12 mil litros, um eletrólito de cobre, e você tem que estar insuflando ar constantemente. Não é claro que não é você, né? Vai ter um aparelho lá que vai insuflar ar dentro do eletrólito. Então ele funciona assim, ele funciona em insuflação a ar. Dentro do laboratório, tem que assoprar mesmo, tem que assoprar para ocorrer o depósito. Ou seja, nada mais é do que você está fazendo a circulação daqueles íons cobre dentro do eletrólito, você insufla o ar aqui dentro da célula eletrolítica, que está o cátodo, aqui está o ânodo, você insufla ar, você provoca aqui um movimento, tanto dos íons positivos quanto dos íons negativos, e você tem um depósito um pouco mais satisfatório aqui ocorrendo por conta dessa agitação. Beleza? Além da adição de ácido sulfúrico, você também precisa dessa agitação constante desse eletrólito. Outra coisa, ele funciona com muito aditivo. Ele tem abrilhantador, tem nivelador, tem molhador, tem preparador. Tudo isso, molhador, abrilhantador, nivelador, mesma coisa dos exemplos anteriores. O molhador ele vai ser um tensoativo. O preparador seria um molhador um pouco mais forte, porque para você dar um start nesse tipo de eletrólito, você precisa de uma concentração muito forte de tensoativo. Então eles são complexantes com bastante enxofre, tá? Ácido sulfônico. Então você precisa bastante para o quê? Você não ter a formação de bolha. Esse aqui tem que ser intensificado, a ação dos tensoativos, para você, como é que eu posso dizer? Não ter tanta assim, formação de bolha. Então tem que controlar bastante a formação dessas bolhas por conta, obviamente, da insuflação a ar desse tipo de eletrólito. Então você tem que controlar isso aí. Outro tipo de
eletrólito de cobre é o banho de cobre alcalino, beleza? Ele é o banho de cobre alcalino. Dentro do banho de cobre alcalino, a gente tem o que? Cianeto de potássio, a gente pode utilizar também cianeto de sódio. Além disso, bom, voltando aqui, banho de cobre alcalino, composto por cianeto de potássio ou cianeto de sódio, 10 a 20 gramas por litro. Cianeto de cobre, tá? Cianeto de cobre 1 mesmo, de 50 a 60 gramas por litro. E, como eu estava dizendo, esse eletrólito ele não trabalha de uma maneira especial. Então, você não precisa aquecer, tá? Você não precisa agitá-lo, tá? É só a manutenção comum mesmo, tá? Lembrando que é sempre de preferência você utilizar água destilada, tá? Agora a finalidade de cada um deles. Principal fonte de íons cobre, cianeto de cobre, beleza? Principal fonte de íons, principal responsável pela corrosão anódica também, além dele auxiliar. Aqui meio que os dois fazem um balanceamento. A única coisa aqui é que não vai, cianeto de sódio ou de potássio, eles não vai ser uma fonte de íons cobre para o eletrólito, obviamente, beleza? Mas eles também vão auxiliar aqui na passagem de corrente, que isso aqui vai ser o principal, tá? Perdão, cianeto de sódio e potássio vão ser os principais responsáveis para a passagem de corrente. E tem um porém aqui, cianeto de cobre é um pouquinho difícil de ser solubilizado. Então, esses cianetos aqui vão ajudar na complexação dos íons cobre. Então, quanto mais cianeto, melhor. Mais cianeto para complexar os íons cobre presentes na solução, tá? Vai se tornar melhor. Então, esses dois aqui, eles vão auxiliar nessa solubilidade aí do cianeto de cobre dentro desse eletrólito, beleza? Bom, esses eletrólitos, tanto de cobre ácido, cobre alcalino, como de níquel, eles fazem parte de um processo que eu até comentei com vocês no começo, que é o processo de cromação, tá? Então, você tem ali como produto final a peça cromada. Então, você pode ver maçanetas cromadas, são cromadas desse método, peças de construção civil, de casa, etc. e tal, são cromadas dessa forma. Peças menores, elas são cromadas com parafusos, etc. e tal, porcas. Bom, continuando, esses eletrólitos, eles fazem parte do processo de cromação, né? E eles seguem toda uma sequência operacional. Peças menores são parafusos, essas coisas são zincadas na sequência operacional que eu expliquei para vocês no processo de zincagem. Tá? Depois você tem a passivação lá do zinco, a gente já conversou sobre isso. E essas peças menores fazem parte. Agora, para-choque de carro, peças automotivas, peças maiores para domésticas mesmo, são rodas de carro, elas são cromadas dessa maneira, por esse método de proteção anticorrosiva. Então são duas finalidades que eu comentei com vocês. Primeiro, proteção contra a corrosão, que é a principal, tá? Esse processo, acima de tudo, é para proteger a peça contra a corrosão. Segundo, é o aspecto da beleza da peça. A maioria desses processos tem a finalidade secundária aí de ter um embelezamento na peça, uma roda de carro que o diga, né? Quem nunca quis ter uma roda de carro cromada, aquela coisa linda, toda brilhante, isso é por conta da excelência desse processo de cromação. Qual é que é a sequência operacional desse processo? Primeira etapa desse processo é a etapa que a gente já está cansado de conhecer, vocês lembram qual que é o quê?
o desengraxe alcalino, beleza? Você tem aqui o desengraxe alcalino. Então as peças elas chegam, para-choque de carro, ela chega, que é geralmente uma peça ferrosa, tá? Então chegou lá a peça ferrosa, você faz o desengraxe alcalino, depois você passa aqui pela dupla lavagem, tá? Em água destilada de preferência. Depois você vai para o que a gente já conhece também, que é decapagem ácida. Esses processos aqui são os que a gente conhece. Aqui também vai ter uma dupla lavagem, tá? A mesma coisa. Esses processos são os que a gente conhece como... Lembra do fluxograma lá que eu especifiquei para vocês? A gente conhece como limpeza de superfície, beleza? Esses são processos de proteção anticorrosiva baseados em limpeza de superfície. Então depois que você limpa a superfície da peça, passa para uma dupla lavagem. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Cobrear a peça. Cobrear em qual? Você vai cobrear no cobre alcalino. Você pode verificar que algumas empresas elas não adotam esse processo aqui do cobre alcalino. Por ele ser um pouco custoso, por ele ser de um alto risco, por conta de uma grande quantidade de cianeto, tá? Eles costumam não utilizar. Mas ele traz benefícios ímpares, vamos dizer assim. Porque você vai passar para a próxima etapa a tua peça já cobreada. E, geralmente quem utiliza esse processo já não dá beleza aqui na peça. É um eletrólito de cobre que vai dar um depósito de cobre fosco, mas ele vai dar um depósito de cobre excelente. Então vai dar ali uma superfície de cobre e o intuito dessa superfície de cobre é exclusivamente a proteção contra a corrosão. Você vai dar uma camada de cobre que vai proteger aquela peça ferrosa ou de aço contra a corrosão. Aplicou o cobre, mais uma vez aqui, ó, dupla lavagem. Depois da dupla lavagem, você vai para o níquel eletrolítico. Lembrando que várias empresas pulam essa parte e já vão direto aqui, depois da decapagem, vão para o níquel eletrolítico. Aqui, ó, além desse cobre ajudar contra a proteção, ele dá uma certa aderência, porque o níquel ele vai ter mais aderência em depositar perante ao cobre. Ele tem mais facilidade de depositar sobre a superfície do cobre. Então, além de auxiliar nesse depósito, auxilia na proteção contra a corrosão. Mas você pode pegar a peça ferrosa, pular essa parte e já depositar o níquel aqui. Então, essa parte do níquel já é um pouco mais focada na beleza. Quando você tem uma facilidade do depósito causado pelo cobre, a chance de você ter um depósito uniforme de níquel aqui é maior. Então, peças que passam por esse cobre alcalino aqui, peças de carro, rodas, tem que passar, porque vai aumentar a proteção e vai aumentar o brilho dessa peça, vai aumentar a beleza, vai dar um aspecto mais de mercado para aquela peça, vai aumentar o brilho dela, deixar ela mais bonita. Então, geralmente peça de carro passa por cobre. Mas você pega ali uma maçaneta, uma peça um pouco mais robusta, assim, com um tamanho um pouco maior, ele já costuma não passar por esse processo aqui. Tá? Depois você passa para o níquel, aí o níquel ele tem que ser brilhante. Alguns passam por dois níqueis, tá? Um fosco e um brilhante, mas sempre vai ter o brilhante, tá? O fosco e o brilhante vai ser depois do cobre alcalino, níquel fosco, níquel brilhante, beleza? Vai auxiliar para proteger mais ainda. Depois do níquel, uma lavagem só, tá? Exclusivamente aqui. Você vai ter uma lavagem, depois dessa lavagem você parte para o tanque de cobre ácido. Aqui você dá o cobre ácido. Lembrando que o cobre ácido que eu comentei com vocês, ele tem muito aditivo. Como ele tem muito aditivo, ele vai dar um aspecto muito brilhante na peça. Ele tem aditivo justamente para isso, para fazer com que o depósito seja o mais
fino possível, mais melhor possível Mais o depósito. Mais bonito. Vai ficar o melhor depósito possível. O cobre ácido, ele vai causar isso, beleza? Então a peça vai sair niquelada, já vai sair com um aspecto brilhante, depois vai sair cobreada, brilhante, para depois você passar por um processo de uma lavagem única também. Lavagem única, para no final do processo... e lembrando aqui, depois do cobre alcalino, é importante, de suma importância, essa dupla lavagem aqui ser de excelência, porque depois você vai passar por 2 banhos ácidos, tá? Então, alcalino com ácido, a gente já viu que não combina, ainda mais com 30.000 kg de cianeto. Então, cianeto com ácido também não combina. Então, essa lavagem aqui, ó, tem que ser de excelência. Tem que ter água destilada aqui de preferência. Se quiser botar 3 lavagens, pode botar que ninguém vai achar ruim não. Tá? Para não passar para os eletrólitos ácidos e não comprometer ali a produção, não colocar ninguém em risco. Bom, voltando aqui, depois da lavagem, a gente tem o que? O cromo. Depois eu vou comentar com vocês o banho de cromo, que basicamente é perdão, ácido crômico e ácido sulfúrico. Tá? Muito parecido com o eletrólito de cobre ácido. Então vai ser ali um eletrólito de cobre ácido, só que com cromo. Ele é um eletrólito, tá? Falo por experiência própria, muito porco, suja muito. Você encosta a mão, ele suja, encosta na roupa, encosta no jaleco, encosta na luva, no óculos, ele suja. Ele é muito porco, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de eletrólito, você tem que usar o EPIs adequado para você trabalhar com ele, porque ele suja muito e, além de tudo, contém cromo, que é um contaminante muito sério. Por isso que depois, mais para frente, até a gente vai ver processo de tratamento de efluente dessa linha de produção aqui, dessa sequência operacional, que tem que ser de excelência também por conta desse camarada aqui, o cromo, além dos outros metais pesados ali que você tem que tratar também. Mais para frente a gente vai ver esse tipo de tratamento de efluente. Depois do cromo, lavou a peça está pronta. E ela vai estar com aquele aspecto lindo, que vocês já viram numa roda cromada, um para-choque de carro cromado, aí ela vai estar com aquele aspecto e, além de tudo, o principal que é o que? A proteção contra a corrosão, a excelência de sua proteção contra a corrosão, beleza? Aqui está a sequência operacional, depois é melhor escrever no caderno, porque a lousa tem pouco espaço, depois eu escrevo no caderno aí, tiro uma foto, para vocês estarem observando ali a sequência operacional certinha, beleza? Algumas empresas ali, como eu falei para vocês, costumam pular o cobre, coloca 2 níquel, mas em suma, a maioria das empresas adotam essa sequência operacional. Tranquilo? Bom, pessoal, para finalizar aqui, depois quando a gente for fazer a prática, eu deixo como tarefa para vocês aí, mas já dá para a gente desenvolver, fazer algum exercício sobre esse assunto, que nada mais é do que o cálculo de espessura de camada. Então todo depósito de eletrólito que você realizar, você vai estar conseguindo fazer o cálculo de espessura de camada. Então você faz ali o cálculo da espessura da camada para o zinco, faz o cálculo da espessura da camada para o depósito de cobre, para o depósito de níquel, o depósito de cromo. Então você vai ter aqui, ali nesse depósito, meu filho aqui atrapalhando. Sai fora, filho! Oh! Então você vai ter ali, ó, para uma camada depositada, ela se soma. Então, semelhante ali, eu tô passando para os alunos ali, o cálculo de pressão, né, da coluna d'água. Então você tem ali o cálculo da pressão da coluna d'água, você tem ali pressão no líquido 1, mais a pressão do líquido 2, mais a pressão do líquido 3, quando você tem líquidos immiscíveis ali. Mesma coisa vai valer para a espessura de camada. Então se você deposita o cobre, depois o níquel, depois cobre de novo, depois o cromo, então os cálculos da espessura de camada vão ser somados para você ter a espessura ali depositada daquele método. Acho que para
camada de espessura de camada de tinta depositada é um pouco semelhante, mas tem certa semelhança sim, mas ali não envolve, obviamente não envolve processos eletrolíticos, tá? Aqui a gente adota de características ali de processos eletrolíticos para poder fazer esse cálculo de espessura de camada, beleza? Aí depois vocês vão ter mais detalhes ali de espessura de camada de método de proteção anticorrosiva, orgânicos, até com o professor César aí, ele vai saber explicar melhor essa parte aí que eu ainda tenho muito que aprender. Então, a espessura da camada, ela vai ser calculada da seguinte forma. Espessura de camada, aqui representado por E, tá? Vai ser igual a um 100, para que esse 100 aqui, só para efeitos de conversão, tá? Para a gente ter a espessura da camada na unidade micrometros, tá? Vai ser a espessura de camada em micrometros, 100 para só efeitos de conversão, tá? Para conversão de unidades, para a gente chegar aqui na espessura em micrometros, vezes a massa depositada do material que a gente está trabalhando, tá? Do zinco, etc e tal. Como é que a gente calcula aquela massa? Aquele cálculo que eu expliquei para vocês de novo aqui no começo da aula que a gente já viu. O cálculo de massa depositada, tá? Massa é igual a carga vezes o equivalente em gramas sobre a constante de Faraday, beleza? O mesmo cálculo, a gente calcula a massa dessa forma. Aqui a massa depositada, tá? Aqui, densidade, tá? Ou massa específica, tá? É preferível utilizar a massa específica, pode ser a densidade ou pode ser ρ, tá? Nós vamos utilizar a densidade. Densidade do metal que a gente está trabalhando, tá com a massa de zinco, densidade do zinco. Tá com a massa do cobre, densidade do cobre. Sempre vai estar tabelado esses valores, tá? São valores tabelados. E A, que é a área do depósito. Área do depósito em, se eu não me engano, decímetros quadrados, tá? Decímetros quadrados, gramas por centímetro cúbico, massa em gramas, sem efeitos de conversão, espessura de camada em micrômetros ou micrometros, beleza? Só um exemplo para a gente ver como é que a gente calcula aqui essa espessura de camada. Vamos imaginar a situação ali no começo da aula. A gente tem um depósito ali de zinco que a gente realizou na nossa última aula prática, que foi aquele depósito de 600 coulombs, né, que deu aquela massa teórica ali que eu expliquei para vocês no começo de 0,203 gramas depositados, beleza? Como é que a gente vai saber qual é a espessura daquela camada de zinco que foi depositada, que essa massa aqui obteve, né? Qual foi a espessura depositada durante esse procedimento? Então a espessura vai ser esse 100 vezes a massa que foi depositada, que é 0,203, sobre a densidade do zinco, tabelado. Cadê o 7,14 gramas por centímetros cúbicos. Agora só falta a área depositada. Como é que a gente vai saber a área depositada? A gente tem que medir a área depositada. Geralmente você tem lá a sua célula de Ru, sua célula de Ru vai estar com as dimensões já prontas para você ter essa área depositada. Então você tem lá o próprio painel, tá? Você tem um painel, você vai imergir o painel até certo volume, tá? E esse certo volume vai dar uma altura e comprimento, beleza? Comprimento de painel vezes a altura do depósito, você vai ter a sua área depositada, beleza? Sempre em decímetros, beleza? Você vai achar em centímetros, você tem que converter para decímetros, beleza? Decímetros quadrados. Então o painel geralmente ele tem o quê? 15 centímetros de comprimento. Vamos supor que você teve um depósito aí de 5 centímetros. 5 centímetros, 15 vezes 5 dá
75 centímetros quadrados, convertendo para decímetros, você vai ter 7,5, me corrijam se eu estiver errado, 7,5 decímetros quadrados, tá? Depositados. Então você vai ter esse 7,5, vamos por partes, né? O 100 vezes, deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Você tem o 100 vezes o 0,203, tá? Tudo isso divide o 7,14, densidade de zinco, multiplicado pelo 7,5, que é a área do depósito. Então você tem uma espessura de camada igual a aproximadamente aí 0,38 micrômetros, beleza? Então essa vai ser a espessura da sua camada. É uma coisa bem fina mesmo, é uma camada bem fina que vai ser depositada. Geralmente é assim, tá, gente? Tem um limite ali de espessura que cada peça consegue depositar. Geralmente é um ponto alguma coisa micrômetros ali que você consegue depositar. As empresas de galvanoplastia, de eletrodeposição, elas dão o seu preço nas peças de acordo com a espessura da camada. Por quê? Quanto mais espessa for a camada, mais tempo aquela peça ficou no eletrólito, mais tempo passou por eletrodeposição, ou seja, mais massa depositada ali naquela peça, beleza? Mais massa, mais eletrólito gasto, mais caro, beleza? Consequentemente, mais proteção, porque você vai ter uma camada maior ali daquele metal para poder proteger o seu substrato contra a corrosão, beleza? Hoje, eu simplesmente, quando eu trabalhava nessa área, tinha um aparato lá no laboratório que eu trabalhava, que media a espessura da camada com um clique. Era um revólverzinho a laser, né, que se apontava para a peça e ele já te dava a espessura da camada em micrômetros, beleza? A massa também, você mexia lá e já te dava a massa depositada também de acordo com a espessura. Ou seja, já fazia todos esses cálculos. Mas é o que eu falo para vocês, alguns professores também falam para vocês. E se o aparelho der pau? E se aquele revólverzinho lá, a bateria, der pau? O que eu vou fazer? Não tenho como saber a espessura da camada? E aí? Eu tenho como saber a espessura da camada, é só calcular. Beleza? Então não fiquem presos a equipamentos, tá? Que vão fazer o trabalho para vocês. Vocês têm que saber fazer no equipamento e tem que saber pôr a mão na massa. É igual agora os pipetadores automáticos, né? Pipetador automático, titulador automático. Daqui a pouco você vai fazer química, você nem aprende a titular direito, beleza? Vocês têm esse privilégio aí. O titulador automático quebrou, vocês sabem fazer uma titulação, sabem preparar uma solução, pelo amor de Deus. Então, basicamente, grosso modo dizendo, é isso aqui. É um aparelho, um revólverzinho, sai um laser, sai a espessura de camada. O aparelho parou de funcionar? Faz o cálculo aqui, faz o cálculo da massa que foi depositado, depois você faz o cálculo da espessura da camada. Lembrando que, obviamente, não vai ser tão preciso, mas você vai obter um valor aproximado aí. Eu já testei, já coloquei em prática e dá um valor bem próximo mesmo, a margem de erro é pouquíssima, beleza? Pessoal, é isso aí que eu tinha que dizer para vocês. Lembrando que qualquer dúvidas aí pode deixar aí no comentário, ou pode estar mandando suas perguntas aí através do Teams, tá? Vou estar entrando em contato aí também com o professor César, ele está auxiliando aí nas respostas, sanando algumas dúvidas de vocês. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço muito a atenção de todos, agradeço a paciência, agradeço a compreensão de todos, espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite, e até a próxima, e também espero até a gente se encontrar de novo aí no laboratório para a gente estar passando esse conhecimento aí não só no papel, mas também colocando a mão na massa, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.